Olá, alunos! Vamos a mais uma aula e a aula de hoje é sobre trigonometria no triângulo retângulo. A palavra trigonometria vem do grego trigonon, que significa triângulo, mais metron, que significa medida. De modo simples, podemos dizer que a trigonometria é o ramo da matemática que estuda as razões entre as medidas de dois lados de um triângulo retângulo, tomando como referência os possíveis valores dos seus ângulos agudos. As aplicações da trigonometria remetem a diversos campos de conhecimento. Em todas as engenharias, na astronomia, nas ciências naturais, especialmente na matemática, física e na química. Não podemos falar de razões trigonométricas sem antes falar de um triângulo retângulo, que é onde podemos identificar essas relações. O que caracteriza um triângulo retângulo? Primeiro, que um dos seus ângulos mede 90 graus. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então a soma dos outros dois ângulos tem que dar 90 graus. Logo, esses dois outros ângulos são ângulos agudos. Vamos aos elementos que compõem um triângulo retângulo. Falamos dos ângulos, agora vamos falar dos seus lados. O lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. O lado oposto ao ângulo, dado que aqui é o ângulo alfa, é chamado de cateto oposto. E o ângulo vizinho é chamado de ângulo de cateto adjacente, o lado vizinho ao ângulo alfa. Vamos às razões trigonométricas. A primeira delas é o seno, que é dita por cateto oposto sobre hipotenusa. A segunda razão é o cosseno, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a terceira razão trigonométrica é a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos detalhar um pouquinho melhor essas relações. A primeira relação é o seno de um ângulo agudo. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o meu cateto oposto? É o ladinho aqui, ó. B é o Bzinho. Quem é a minha hipotenusa é o A. Logo, o seno de alfa vai ser B sobre A. Vamos para a nossa segunda relação, que é o cosseno de um ângulo agudo. O cosseno nada mais é do que o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente, exposto no ângulo aqui, para o ângulo alfa, é o ladinho C. E a hipotenusa, o A. Logo, o cosseno de alfa é C sobre A. Vamos para a nossa terceira relação, que é a tangente de um ângulo agudo, que é a relação entre as medidas do cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto nesse triângulo retângulo, relacionando o ângulo alfa, o cateto oposto é o Bzinho, e o cateto adjacente é o C. Logo, a tangente vai ser B sobre C. Vamos a uma situação problema. A situação é a seguinte. Dois amigos, João e Pedro, estavam caminhando no centro do Recife, quando João olhou para cima e viu um prédio bastante alto, em comparação a outros, e perguntou a Pedro se ele poderia dizer aproximadamente a altura do prédio. Pedro então respondeu: se eu tivesse um teodolito em mãos e uma trena, te responderia com certeza qual é a altura do prédio. O que é um teodolito? Teodolito é esse instrumento que serve como ferramenta utilizada para medir ângulos e inclinações. A trena é esse instrumento aqui e é utilizado para medir comprimentos e distância. Quando é que a gente vai usar a trigonometria? Para calcular distâncias inacessíveis. A altura do prédio é inacessível a João e a Pedro nesse momento. João duvidou, dizendo que era impossível fazer essa medição somente com esses dois instrumentos. No mesmo momento, Pedro falou: João, acho
que do ponto em que estamos, veja o topo do prédio sobre um ângulo de 45 graus. Então, caminhou em direção ao prédio, contando os passos, até chegar em um ponto onde ele achou que enxergava o topo do prédio sobre um ângulo de 60 graus. Ao todo, foram 20 passos largos. Pedro disse: meus passos largos medem aproximadamente 1 metro. Se eu tivesse um teodolito e a trena, essas medidas seriam mais exatas. João, se você concordar com essas medidas aproximadas, posso te calcular a altura do prédio. Você concorda? João concordou e os dois foram para uma lanchonete, pediram 2 sucos e começaram a fazer as contas. Pedro pegou um guardanapo e fez o seguinte desenho. Tá? Fez esse desenho. João, observe que não sabemos a distância do ponto B até o prédio, e muito menos a altura X do prédio. Então, ele não sabe a distância de B até o prédio que está aqui, e muito menos a altura do prédio, que é essa distância X. Mas conhecemos a distância entre A e B, que é 20 metros. Bem como os ângulos sobre os quais visualizamos o topo do prédio. Então, ele sabe o ângulo de 45 graus e o ângulo de 60 graus. Agora, utilizando a trigonometria, podemos calcular a altura do prédio X. Note que tangente de 60 graus, a tangente de 60, nesse triângulo aqui, ó, vai ser o cateto oposto ao ângulo de 60 graus, que é X, sobre o cateto adjacente, que é Y. Se queremos saber a distância Y, vamos colocar Y em evidência. É só multiplicar tangente de 60 graus vezes Y, fica tangente de Y vezes tangente de 60 graus igual a X. Como a tangente de 60 graus está multiplicando, pode passar dividindo. Então, vai ficar com Y igual a X sobre tangente de 60 graus. E para o ângulo de 45 graus, calculando a tangente, vai ser cateto oposto, que é o X, sobre o cateto adjacente, que é 20 mais Y, porque essa distância toda. Olha, observem que é o triângulo maior. Obtemos tangente de 45 graus igual a X vezes tangente de 60 graus sobre 20 vezes tangente de 60 graus mais X. Alguns alunos estão se perguntando, como, tenente, daqui foi parar aqui? Substituiu no lugar de Y, colocou X sobre tangente de 60 graus. Tirou o MMC, fez a divisão da fração da primeira pelo inverso da segunda e obtemos essa equação. Pronto. Disse Pedro. Resolvemos o problema. Descobrimos que X é igual a 20 vezes tangente de 45 vezes tangente de 60 graus dividido por tangente de 60 graus menos tangente de 45. Opa, disse João. Pronto, nada. Eu ainda não sei a altura do prédio e não temos nenhuma tabela trigonométrica por aqui. E agora? Como você sai dessa? E agora, como Pedro vai sair dessa? Como podemos calcular tangente de 60 graus e tangente de 45 graus sem o auxílio de uma tabela trigonométrica? Para responder essa pergunta, recorremos aos nossos conhecimentos da geometria plana. Por exemplo, conhecemos algum triângulo retângulo com ângulos agudos de 30, 45 ou 60? Se um ângulo agudo for 30, o outro será 60. Conhecendo tais triângulos e suas medidas, poderemos facilmente calcular as tangentes desses ângulos e resolver o problema. Assim, conhecemos pensando como produzir um triângulo retângulo com um ângulo agudo de 45 graus. Consequentemente, o outro ângulo agudo é 45 graus.
Vamos à construção dos ângulos notáveis. Ângulos de 30, 45 e 60 graus. Vamos começar pelo ângulo de 45 graus. Como é que a gente pode demonstrar, encontrar os ângulos de 45 graus? Esse é fácil. Desenhe um quadrado e digamos que a medida de seus lados seja 1 centímetro. Então, vamos desenhar um quadrado. O quadrado tem 4 ângulos de 90 graus. Se traçarmos uma diagonal, a diagonal aqui também é bissetriz. Vai dividir o ângulo exatamente ao meio. Então, a gente vai ter um desses ângulos aqui, ó, 45 graus, tá? E do lado, L, ou 1. No caso, se quiser colocar 1, coloquei L só para deixar mais abstrato. Calculando a diagonal, usando o teorema de Pitágoras, seria diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Daria diagonal ao quadrado igual a 2L ao quadrado, porque L ao quadrado mais L ao quadrado dá 2L ao quadrado. Tirando o quadrado, passando para o outro lado em forma de raiz quadrada, o L ao quadrado, tirando a raiz dele, vai ficar L, e o 2 vai ficar a raiz de 2, que colocou raiz, tá? Então, a diagonal aqui vai ser L raiz de 2. Dessa forma, agora, podemos calcular o seno, o cosseno e a tangente de 45 graus. Seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? L vezes raiz de 2. Quem é o cateto oposto? L. Então, L sobre D, que é a diagonal, ó, que também é a hipotenusa, que é o cateto oposto ao ângulo reto. Então, é L dividido por L raiz de 2. L dividido por L fica 1. Então, fica 1 em cima, 1 raiz de 2, tá? Como não pode ficar raiz no denominador, a gente racionaliza. Como é que racionaliza? Multiplica numerador e denominador por raiz de 2. Raiz de 2 vezes 1 vai dar raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, logo o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus vai ser o lado, que é o cateto aqui, ó, adjacente, que vai ser L, sobre a hipotenusa. Então, L sobre D, L sobre, quem é o D? L sobre, vezes raiz de 2. L dividido por L é 1, racionalizando, raiz de 2 sobre raiz de 2. Então, achamos o cosseno de 45 graus. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. L dividido por L, qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Então, achamos o seno, cosseno e tangente de 45 graus. Agora, vamos para os ângulos de 30 e 60 graus. Como é que a gente vai encontrar os ângulos de 30 e 60 graus? A gente vai achar desenhando um triângulo equilátero e dizendo que o lado desse triângulo é L. Se o triângulo é equilátero, todos os lados medem a mesma medida, tá? Então, vou chamar de L. E todos os ângulos medem a mesma medida. Como as medidas dos ângulos internos? A da soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então cada ângulo mede quando? 60 graus. Traçando a altura desse triângulo equilátero, a altura é a bissetriz e também mediana desse triângulo. Então, eu dividi esse segmento exatamente ao meio aqui. Então, vou ter L sobre 2. Agora, eu posso calcular o seno de 30 e de 60 graus. Aqui é a altura, ó. Posso achar a altura usando aqui quem? Pitágoras também, tá? Acho a altura e digo que L é igual a H é igual a L vezes raiz de 3 sobre 2. Vamos calcular o seno de 30 graus. Cateto. Seno de 30 graus, o cateto oposto, que é L sobre 2. Ó, dividido pela hipotenusa, que é L, tá? Divisão de fração por fração. A primeira vezes o inverso da segunda. L dividido por L dá 1. 1 vezes 1, 1. Então, seno de 30 graus igual a 1 meio. Cosseno de 30 graus. 30 graus, ó. Cateto adjacente, que é a altura. Que é quem? L raiz de 3 sobre 2. Dividido por quem? Pela hipotenusa, que é L. Né? L é a mesma coisa que L sobre 1. A primeira fração vezes o inverso da segunda. L dividido por L ficou raiz de 3 vezes 1,
que é raiz de 3, dividido por 2. Então, ó, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 graus vai ser o cateto, 30 graus, a cateto adjacente, desculpa, cateto oposto, que é L sobre 2, sobre o cateto adjacente, que é o Hzinho aqui, que é L, a altura, né? Raiz de 3 sobre 2. A primeira fração vezes o inverso da segunda. O Lzinho eu posso cortar com Lzinho, o 2 eu corto com o 2, ficou 1 sobre raiz de 3. Racionalizando, né, multiplicando numerador e denominador por raiz de 3, 1 vezes raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, raiz de 9 é 3. Então, logo, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Vamos ao ângulo de 60 graus, né? As razões trigonométricas de 60 graus. Seno, cosseno e tangente. Usando o mesmo argumento que a gente usou para o seno de 30, vamos lá. Quem é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus? A altura. Mas quem é a altura a gente já encontrou lá quando calculou o seno de 30. L raiz de 3 sobre 2. Sobre a hipotenusa, que é quem? L. Então, a primeira fração vezes o inverso da segunda, sobrou para mim raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 graus. Cateto adjacente, L sobre 2, sobre a hipotenusa, que é L. Tá? Primeira fração vezes o inverso da segunda, 1 meio. E a tangente de 60 graus, que é o cateto oposto, que é o Hzinho, sobre o cateto adjacente, que é L sobre 2. A primeira fração vezes o inverso da segunda, ó, cortou esse Lzinho com esse L, esse 2 com esse 2, sobrou quem? Raiz de 3. Então, coletando os dados obtidos nas demonstrações feitas anteriormente, ficamos com essa tabelinha aqui para os ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus, de quem? Do seno, cosseno e tangente, das seguintes razões trigonométricas. Seno de 30 graus igual a 1 meio, cosseno. Seno de 45 igual a raiz de 2 sobre 2 e seno de 60 graus igual a raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, 1 meio. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. E tangente de 60 graus, raiz de 3. Observem que o seno de 30 é o cosseno de 60 e o cosseno de 60 é o seno de 30. E seno e cosseno de 45 graus são iguais, raiz de 2 sobre 2. Pronto. Com essa tabela em mãos, podemos retornar à situação problema. De volta à situação problema. Com a tabela em mãos, podemos substituir os valores obtidos. Substituindo os valores, tangente de 45 graus, 1. Tangente de 60 graus, raiz de 3. Tangente de 60 graus, raiz de 3. Tangente de 45 graus, 1. Temos que criar um artifício aqui para tirar essa raiz do denominador. Observe que não está só a raiz, está a raiz com menos 1. Uma forma de tirar essa raiz daqui é multiplicar por raiz de 3 mais 1. Por quê? Porque vai ser a diferença do produto, né? Então, vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Multiplicando por raiz de 3 mais 1, teremos aqui 3 menos 1, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado de raiz de 3 é 3 e o quadrado de 1 é 1. 3 menos 1 é 2. 20 dividido por 2 é 10. E aqui vai ficar, no caso aqui ficou 20 vezes 1 vezes raiz de 3, ficou 20 raiz de 3. Com o raiz de 3 mais 1 que foi multiplicado no denominador, também tem que ser multiplicado no numerador. Então, sobrou 10 raiz de 3 vezes raiz de 3 mais 1. Usando raiz de 3 aproximadamente 1,73, Pedro obteve que x é aproximadamente 17,3. Por quê? Porque 10 vezes raiz de 3 vai dar 17,3. Vezes 2
2,73. Por que 2,73? Porque raiz de 3 é 1,73. 1,73 mais 1, 2,73. 17,3 vezes 2,73 é aproximadamente 47,23 metros. Bom, essa é a nossa bibliografia utilizada para a construção desses slides e até a nossa próxima aula. Espero vocês na nossa próxima live. Bom estudo a todos!